Vamos começar a leitura. E está exatamente assim escrito. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: esse é Jesus. Perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a sua mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendentes. O segundo desposou a viúva e morreu também, sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu Jesus: não provem o vosso erro de não conhecer das Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Então eu vou expor esse texto, explicar ele ponto a ponto, para tornar ele claro para os irmãos que têm dificuldade, porventura, sobre esse assunto. E tem um assunto aqui que é a doutrina da ressurreição, que foi tirada de um texto como esse. E a gente vai falar sobre ela hoje. E vamos orar para que nós possamos começar. Senhor, estamos com o livro de Marcos aberto no capítulo 12, do versículo 18 até o 27. Queremos, Senhor, que as pessoas que estão aqui possam entender esse texto. Esse texto é de difícil compreensão, mas que as pessoas que estão aqui possam compreendê-lo e entender quais lições nós podemos tirar de um texto como esse para nossas vidas. Porque ele fala de casamento, fala de morte, fala de ressurreição, fala da vida eterna, mas o que isso tem a ver conosco? Eu espero que eu possa transmitir essa mensagem hoje. Que o Senhor nos ajude a compreender esse texto. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vejam só, meus irmãos, Jesus está em Jerusalém. Essa é a última semana de Jesus. É como eu tenho dito a vocês, isso aqui, esse último trecho do livro, é praticamente os últimos 3 dias de vida. A gente vai ver 3, 4 capítulos que está falando praticamente de 3 dias de vida de Jesus. Provavelmente a gente está aqui entre a terça e a quinta-feira, tá? Antes de Jesus ser traído. Então Jesus está em Jerusalém durante a semana da Páscoa. Essa é a última semana de vida de Jesus, antes da sua crucificação e ressurreição. E essa passagem está mostrando para a gente um confronto, uma disputa teológica, que é assim que a gente chama de disputa teológica, entre Jesus e os saduceus. E Marcos narra esse diálogo especificamente dizendo que os saduceus, e ele começa dizendo assim: então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: quem eram os saduceus? A gente escuta muito falar dos fariseus, mas quem eram os saduceus? Os saduceus faziam parte de uma elite aristocrática de Israel. Os saduceus eram compostos principalmente por membros da elite sacerdotal. Só para vocês terem uma ideia, é dali daquele grupo que saem os sacerdotes, saem dos saduceus. Eles são descendentes de Arão, mas se consideram saduceus. Eles tinham grande poder e grande influência. Quando nós vamos observar a teologia que eles desenvolviam, que eles pregavam, que eles ensinavam, eles acreditavam, primeiro,
na literalidade do texto da Torá, que é os 5 livros que nós temos: Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Número e Levítico. Eles criam na literalidade. Se dissesse lá, se você olhar para alguém com desejo de culpa, você tem que arrancar o olho, ele achava que tinha que arrancar o olho. Se sua mão lhe comete ou faz você pecar, então que você corta a mão. Eles achavam que tinha que cortar. Eles entendiam que havia necessidade da literalidade da aplicação do texto. E eles rejeitavam todas as tradições orais. O que é tradição oral? Aquela tradição que as pessoas passavam umas pelas outras. Nós, na nossa cultura, não temos hábito de tradição oral. Nós fazemos tradição oral. Todo mundo que tem filho educa ele fazendo tradição oral. Você não chega dizendo ao seu filho: olha, eu vou abrir aqui um livro para você ler as regras que você tem que cumprir aqui em casa. Não, a gente vai com tradição oral. E vai falando. Então, os anciãos, ou os mais idosos, sentavam com as crianças e ensinavam as crianças. Então eles não queriam essas tradições orais, só queriam o texto escrito. Eles também não concordavam com os fariseus, e eles eram contra essa interpretação que muitas vezes os rabinos faziam. Outra coisa que eles não acreditavam, eles tinham, e defendiam, eles não acreditavam em alguns pontos. Primeira coisa, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam na existência de anjos. Eles não acreditavam em predestinação divina, ou seja, a crença de que o destino eterno de uma pessoa já foi determinado por Deus, antes mesmo do seu nascimento. E essa doutrina ainda existe hoje. Os calvinistas defendem essa doutrina. E eles até acrescentam hoje que Deus, ele sabe quem vai ser condenado por conta da sua presciência, mas isso é um debate para outro dia. Aqui é importante você saber como é que eles pensavam. Então Jesus é perguntado sobre a ressurreição dos mortos, e Jesus dá uma resposta exatamente contra o que eles defendiam. Jesus fala em ressurreição e fala em anjo, e eles não acreditavam em ressurreição nem anjo. O foco desses homens era o templo. Ele tinha um forte vínculo com o templo. E eles estavam agora no segundo templo. O primeiro, que foi o que construído por Salomão, tinha sido destruído quando o povo foi exilado para a Babilônia. Quando voltam, Esdras e Neemias reconstroem esse templo, e eles estão lá. Então, a maioria dos sumos sacerdotes, ou seja, o chefe supremo político e religioso de Jerusalém e de Israel, saía do grupo dos saduceus. E eles tinham uma particularidade que a maioria dos judeus não aceitavam, e os fariseus também não aceitavam. Eles eram considerados colaboradores de Roma. Então Anás, que era sacerdote, que foi quem determinou a crucificação de Jesus, era um saduceu e colaborava com Roma. Muitos deles tinham cargos oficiais determinados por Roma. Aí eles vêm com uma história para Jesus de um cenário hipotético de uma mulher que se casou com 7 irmãos, e aí fora, eu não sou muito bom de contar piada, mas pense bem, uma mulher que casou com 7 pessoas e todos ela enterrou. Até brinquei hoje de manhã que a irmã dela disse assim: pastor, eu não queria casar com uma mulher dessa. Eu disse: eu também não, porque todo mundo que casou com ela morreu. Mas essa história é hipotética. Pode ter acontecido? Pode, mas o que dá a entender é que a história é hipotética para questionar Jesus a respeito de um ponto, que era a ressurreição. Então eles trouxeram, e o objetivo dessa pergunta, que é exatamente aqui, perguntam assim: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. E eu vou explicar mais na frente o que é isso aqui. Isso é chamado casamento de levirado. Era uma lei que havia no Antigo Testamento, que não existe na nossa cultura, e vou só antecipar para os irmãos entenderem que essa lei determinava que se um homem morrer, eu sou casado, eu morro, eu não tenho filhos, essa lei determinava no Antigo Testamento que o meu irmão, estando vivo, ele casasse com a minha esposa, para que a minha descendência não se sumisse da terra.
Ou seja, havia entendimento era o seguinte: o DNA desse cidadão estava também no irmão, então ele ia fazer o quê? Suscitar descendentes dele, para que a descendência dele não sumisse da terra. Então ele tinha que casar para que a linha genética do falecido não fosse extinta. A gente não tem essa cultura, mas no Antigo Testamento tinha. Aí você diz, mas pastor, é uma coisa muito estranha. Mas pensa bem, a mulher dependia do marido para sobreviver. Porque o marido é quem trabalhava e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Quando ele morre e ela não tem filho, não tem alguém que possa futuramente cuidar dela na velhice, ela precisa casar novamente. E o mais indicado era casar quem? Alguém da família. Para quê? Para que ela não ficasse desamparada. Ou seja, o casamento de Levirato, meu irmão, a ideia era não deixar a mulher desprotegida. Os saduceus vêm e usam esse argumento contra o quê? Contra a ressurreição. Olha só o que eles dizem aqui. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar descendência. E ela casou com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto, com o sétimo, morreu. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Já que você defende a ressurreição dos mortos, resolve esse problema. Uma mulher com 7 maridos, como é que a gente vai resolver esse problema na outra vida? Mas na frente a gente vai entender por que Jesus respondeu como respondeu e o que Jesus nos ensina com esse texto. Os saduceus mostram que eles não entendiam, na verdade, a natureza do relacionamento de Deus com o seu povo. Jesus já mostrou isso. Os saduceus não confiam que Deus criou seu povo para algo maior do que este mundo, porque se ele não crê em ressurreição dos mortos, acham que ninguém vai ressurgir, vai simplesmente aparecer em outro lugar. E que depois que chega lá, vai todo mundo se conhecer e se reconhecer, e aí as esposas encontram os maridos encontram as esposas, e aí como é que vai fazer agora se a mulher tem 7 maridos? Aí já é gerado na voz, né? Então, sem vida após a morte, meus irmãos, como eles imaginavam, qual o significado da vida? Apenas esse momento que nós vivemos. E hoje ainda existem muitas pessoas que não se chamam saduceus, mas que acreditam que morreu, acabou. Morre-se, acaba-se. E Paulo diz, mais infeliz dos homens se fosse assim. Que desperdício, né? O homem morre e acaba tudo. Mas aí, Jesus começa o que, meus irmãos, na sua resposta, nos revelando a eternidade. Dizendo que na vida após a morte as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como anjos. Então a primeira coisa que Jesus diz, olha, primeiro que não vai haver casamento. O casamento que vai existir depois daqui é o casamento da noiva, que é a igreja, com Cristo, para viver eternamente. São como anjos no céu, e a palavra de Deus diz que os anjos não têm sexo. Então não haverá divisão de homens e mulheres. Serão como anjos. Ele também afirma que Deus é Deus de vivos, não de mortos, e cita a passagem de Êxodo, quando Moisés está na sarça e Deus diz, olha, eu sou Deus. Moisés, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E Jesus vai usar essa citação para provar que a ressurreição é uma realidade. Eles estão mortos aos nossos olhos, mas não diante de Deus. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os apóstolos, nossos irmãos, os antepassados. Aqueles que dormem aos nossos olhos, mas eles estão vivos diante de Deus. Então vejam só, começando o versículo 18, a gente vai ver até o 23, a doutrina da ressurreição dos mortos e a vida eterna com Deus. O que é que Jesus vai nos ensinar aqui? Os saduceus fazem essa pergunta baseado na lei do Levirato. Eu já antecipei a lei que exigia que o homem casasse com a viúva de seu irmão falecido
caso ele morresse sem deixar filhos, para que a mulher pudesse ter alguém que a protegesse. O objetivo era esse. A mulher não vivia desamparada. E ainda tem gente que diz que o Deus do Antigo Testamento é um Deus que odeia as mulheres. A pergunta de todos eles, dos saduceus, né? Porque eram vários saduceus, não era um saduceu apenas, ela cria um cenário hipotético de uma mulher que se casa com 7 irmãos consecutivamente e morre todos os 7 sem que ela fique grávida. E eles perguntam a Jesus de que mulher será a esposa na ressurreição. Eles apresentam a Jesus o quê? Um desafio. Eles estão desafiando Jesus. Jesus, já que tu fala de ressurreição, resolve esse problema. Quando essa mulher ressurgir dos mortos, e seus 7 maridos, ela vai ficar com quem? Aí Jesus começa a responder que eles estão enganados, porque eles não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E eu vou ler o texto, do versículo 18 até o 23. E diz assim: então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximando-se dele, lhe perguntam, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ou seja, tenha relações sexuais com essa mulher, que agora é sua esposa, e ela tenha filhos. E esses filhos não serão filhos dele, mas filhos do falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. O terceiro, da mesma forma, morreu, desposou ela e morreu sem deixar descendência. E assim foram todos os 7. Nenhum deixou descendência. Por fim, depois de todos, morreu a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Vejam só, essa pergunta é aquela que eu falei da semana passada, chamada pergunta retórica. Eles sabem a resposta, fazem a pergunta como uma artimanha para querer pegar a pessoa num argumento onde a pessoa não pode fugir. Porque se a pessoa fala em ressurreição, morre 1, morre 2, morre 3, morre 7, a lei diz que tem que casar, o que é que você vai dizer? Chega lá no outro mundo, na outra esfera, essa mulher vai ter uma confusão danada. Com quem ela vai ficar? Ela vai ficar com quem? Alguém pode dizer, olha, com o primeiro, porque o primeiro morreu, não tinha esposa, os outros não, já tinham esposa. Ah, mas tem um que não tinha esposa, ele terminou casando com ela e morreu também. E vai ficar agora os 2 irmãos brigando pela mesma mulher. Jesus responde que eles não conhecem o poder de Deus. Aí Jesus responde assim: não provém o vosso erro. Ou seja, esse erro, essa pergunta que vocês estão fazendo, ela está errada. Ela tem um erro. Um erro já de concepção, um erro de fundamento, um erro de criação, um erro de raciocínio. Agora, sabe por que vocês estão errando? Porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Do mesmo jeito que esses saduceus erraram por não conhecer as Escrituras, muitos de nós erramos também porque não conhecemos as Escrituras. E muitas vezes abrimos nossas bocas e falamos da Bíblia como se tivéssemos conhecimento, e às vezes não temos. Aí Jesus diz: olha, depois da ressurreição as pessoas não se casam e nem serão dadas em casamento, como ele disse aqui no versículo 25: pois quando ressuscitarem dentre os mortos, não se casarão nem se darão casamento. Alguém pode dizer aleluia, glória a Deus, não vai ter casamento depois. Tem até uma piada, né, irmão André, de um pastor, que eu ouvi ele dizendo assim: olhe, vai chegar aquele grande dia que todos nós vamos morrer, eu e minha velha vão morrer.
E eu vou chegar no céu e vou estar sentado debaixo de um pé de fruta daquele. Ele disse, se fosse comigo, eu ia estar debaixo de um pé de manga, porque eu gosto tanto de manga, aí eu ia ficar sentado lá, comendo uma manguinha. E de repente eu estou lá sentado, aí ele dizendo, eu estava lá sentado e veio minha mulher lá depois que morreu depois. Meu velho! Aí eu vou gritar para ela, minha filha, foi até que a morte o separe. Foi até que a morte o separe. E ele está certo. O casamento só é aqui. É até que a morte o separe. Eu até brinco também, viu, Léo, com essa situação. E algumas pessoas que imaginem Jesus no céu, sentado. E duas filas. Problemas conjugais, desse lado aqui esquerdo, e problema dos solteiros do lado direito. A fila dos solteiros vai ter 2, 3, 4 pessoas. Mas Jesus está querendo me casar. Está difícil aqui, não encontrei ninguém ainda. Na fila aqui dos casados, meu Deus do céu, a fila vai ser quilômetros. Porque cada um que chega com seus problemas. Porque minha mulher é assim, porque meu marido é assim, porque minha esposa reclama, porque meu marido fala muito, porque meu marido é isso, porque minha mulher é aquilo. E até eu brinco, eu digo, Jesus sabendo que ia ser assim, já disse, lá não vai ter casamento. Lá não vai ter casamento. Deixa esses problemas da vida do casado para aqui. Porque lá quem vai casar é a noiva. E a noiva quem é? A noiva de Cristo, é a igreja. Ela que vai ser resgatada para viver eternamente com Cristo. O sentido lá é outro. E aí vamos continuar naquilo que Jesus fala aqui. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não têm lido o livro de Moisés. Ou seja, vocês não têm lido o Pentateuco, ou seja, a Torá. Jesus argumenta também, meus irmãos, mais na frente, que Deus não é Deus dos mortos, não. É Deus dos vivos. Ele diz lá no versículo 27, ora, Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Que ensinamento Jesus traz para a gente com essas palavras? O que está por trás das palavras? O que está por trás de Jesus dizer isso? Não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras? O vosso erro também não provém de não conhecer o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém serão como os anjos. Primeira coisa, Jesus vai enfatizar a importância da ressurreição e da vida eterna em Deus. Nós não vamos viver eterna para nós. Nós não temos direito à vida eterna para viver para nós. Nós temos direito da vida eterna para viver para Deus, quem nos criou. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que ele vai mostrar para a gente, que a vida após a morte não é uma extensão dessa vida. Eu fecho os olhos aqui, e aí abro os olhos lá, olho para mim, estou com o mesmo corpinho, do mesmo jeito, e reconheço as pessoas. O que o texto mostra que não é assim. Paulo até diz, olha, de um momento milagroso vai acontecer o seguinte: seremos transformados num piscar de olhos, quando Jesus voltar. Alguns que morrerem, ressuscitarão primeiro e subiram. Nós que fomos vivos, seremos transformados e levados. Então nós temos outro corpo, é um corpo glorificado. Então a vida após a morte não é extensão da vida terrena, é uma nova realidade espiritual. É isso que Jesus está querendo dizer. Primeiro, que a ressurreição existe para que você tenha uma nova vida para Deus e em Deus. Segundo, de que a morte não é a extensão da vida terrena, é uma nova realidade espiritual. É tão nova essa realidade que não tem casamento, não há necessidade de se procriar, não há mais necessidade de nada que nós temos desse mundo. Essa vida eterna é um estado de união perfeita entre Deus e a sua igreja, entre Deus e seu povo. O que a gente lê até aqui agora é, na verdade, meus irmãos, uma síntese de o quê? De um desafio que os saduceus fizeram a Jesus sobre a doutrina da ressurreição dos mortos. Jesus nos apresenta que, primeiro, nós morreremos e teremos um corpo novo.
nós morreremos e não haveremos de ter relações matrimoniais. Nós teremos uma nova realidade espiritual. Uma outra coisa que Jesus diz quando ele diz que Deus não é um Deus de mortos, mas sim de vivos, é que a ressurreição já é uma realidade para os que morreram. Aí você pode dizer, pastor, o senhor quer dizer que o indivíduo morre e ele já ressurge em glória? Não, porque o próprio texto diz que os que dormem, dormem no Senhor. Estão todos dormindo, como nós fazemos toda noite. Estamos lá dormindo, e muitas vezes, não sei se já aconteceu com os irmãos, de dormir por muitas horas, principalmente quando é mais jovem, né? Eu lembro uma vez que eu dormi tanto que minha mãe foi no quarto para ver se eu não tinha morrido. De tanto que eu estava dormindo. Disse, meu Deus, será que o menino morreu? Porque você vai dormir 10 horas da noite, dá 8 horas da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, eu dormi direto. Provavelmente eu estava no processo de desenvolvimento e os meus hormônios que precisam para que eu possa crescer e nós possamos crescer, a gente tem que dormir. Porque o hormônio de crescimento só é liberado quando você está dormindo. E aí você acorda e diz que olha para meu Deus, já é essa hora, eu dormi isso tudo. Eu acho que vai mais ou menos acontecer isso. Muitos se assustarão em dizer, eu dormi 1000 anos, 2000 anos e ouvi a trombeta ressoar. E fui chamado da morte. Não é? Na verdade não é morte, porque como Paulo mesmo diz em Romano, morrer para Deus e viver para Deus é a mesma coisa. Nós aqui fazemos essa separação. Então, Jesus está dizendo, olha, é importante observar essa vida eterna em Deus e a necessidade de ter fé para entender o poder de Deus. Além de tudo, de entender o poder de Deus, alimentar a esperança numa vida após a morte. E além de alimentar a esperança, saber que Deus é soberano sobre vivos e mortos. No versículo 24 e 25, a gente vai ver Jesus enfatizando a natureza divina da ressurreição e mostrando que nós seremos transformados. E Jesus responde essa pergunta dos saduceus, dizendo primeiro que eles não sabiam o que eles estavam perguntando, porque eles não compreendiam as Escrituras, eles não entendiam. Então ele vai e diz o que para eles? Olha, na ressurreição, os seres humanos não se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como anjos. Aí eu fiquei me perguntando, se seremos como anjos, o que é que a Bíblia diz sobre anjos? Se você for para Isaías, Isaías vai dizer que os anjos tinham asas, que eles tinham olhos, que eles tinham pés, que um com duas asas, eles tapavam a boca, duas eles tapavam os olhos, duas eles cobriam as pernas. Se você for para Ezequiel, Ezequiel vai dar vários detalhes de anjos, dizendo que muitos anjos tinham muitos olhos, eles eram sublimes, eram majestosos. Se você for olhar para João no Apocalipse, ele vai dizer que o anjo chegou para mim e eu me assustei com resplendor. E todos os profetas que viram os anjos se assustaram. Todos eles. Não porque era uma figura aterradora, mas era tão sublime o que eles estavam vendo, tão surpreendente o que eles viam, o ser que eles viam, que eles não conseguiam conceber mentalmente como é um anjo. Mas Jesus está dizendo que nós seremos como anjos. Não seremos anjos, seremos como anjos. Então você não morre para se transformar, para se tornar um anjo. Você vai ser outra criatura. Então, se nós seremos como anjos, nós viveremos uma nova realidade espiritual. Não haverá mais necessidade de instituições humanas, nem de casamento, nem de cartório para poder registrar lá o carro, né?
fazer o edital de proclamas, a gente tem que ir no cartório, é assim, né? Vai no cartório, 15 dias antes, dá o nome, apresentam lá a certidão para você assinar, você pensa 2 vezes se vai assinar, na verdade, fica ali com a mão treme, tem algum que a mão treme para assinar. Então não se preocupe se a sua mão tremeu, se você ficou faltando ar, se ficou faltando, se você sentiu uma tontura na hora que casou, você não vai, só vai passar essa experiência essa vez. Não vai ter mais no céu esse problema. E o que Jesus, quando fala de ser como anjos, ele sugere que a nossa natureza transcende essa realidade que nós temos. Transcende a realidade que nós estamos. Haverá uma transformação radical na nossa natureza, meus irmãos. E esse ensinamento é importante, sabe para quê? Para que a gente, Jesus aqui, ele nos apresenta o seguinte: é preciso que se compreendam o que é a vida após a morte. Primeiro que para Jesus não existe a vida após a morte. Porque para ele morte e vida é a mesma coisa. É tanto que ele vai, entrega a sua vida por nós, para que a gente não precisasse fazer o esforço que ele fez, e ele com 3 dias depois levanta dos mortos. Então ele não sabe o que é morte. Ele morreu, mas não sabe o que é ficar preso pela morte. Outra coisa que esse texto vai mostrar é que Jesus apresenta para nós a sua autoridade. O interessante é que quando você vai ler os textos, a primeira coisa que você observa em Jesus, primeiro é que ele pega assuntos complexos e transforma em ensinamentos simples. Se você lê, você compreende. Você pode ser um analfabeto, você pode ser um PhD. Se alguém chegar e ler o texto para você, você entende. Você pode não saber ler, e você pode ser poliglota, mas se você lê o texto, alguém lê para você, você escuta, você entende. Então Jesus aqui está mostrando a primeira coisa para a gente, que ele tem autoridade quando falar. E ele desmonta o raciocínio dos saduceus na primeira colocação. Olha, vocês se enganam num detalhe, não haverá casamento depois. Por que se preocupar com isso? E uma segunda coisa que eles deviam mostrar, que Jesus veio mostrar, é a importância de uma lei que está por trás aqui, mas a gente não vê. A gente lê no primeiro momento, a gente não vê. Sabe qual é a lei? A lei do amor. A lei do amor de Deus, dispensado a cada um de nós. Quando ele diz que cada um vai ressuscitar, que cada um será como anjos, ele está demonstrando o amor de Deus para nós que merecemos a punição eterna. Porque fomos nós que escolhemos não querer dar ouvidos a Deus. Queremos ser igual a Deus. É tanto que em Gênesis, Eva diz assim: olha, se eu comer desse fruto eu vou morrer. Aí a serpente diz: certamente não morrerás, sereis como Deus. É mesmo, é? Aí, então, conhecendo o bem e o mal, aí então eu vou comer, já que eu serei como Deus. E aí foi o primeiro momento que nós caímos, e foi uma tragédia. Nós estamos aqui, todos nós envelhecendo, cabelo branco aparecendo, né? As pernas vão pesando, a idade vai chegando, e cada dia mais é aquela vivência, né, nossa de cada dia. Vida e morte vivem dentro de nós. Muitas vezes as pessoas dizem: ai, eu não quero nem falar de morte, pastor. Mas peraí, mas se a vida e morte vivem dentro de nós, como é que não vamos falar disso? A cada momento, meus irmãos, que eu estou aqui falando com vocês, eu estou vivendo e estou morrendo. E vai chegar um dia que, infelizmente, eu vou partir. A gente queria passar por isso? Não. Eu até brinco, eu digo: rapaz, que Jesus voltasse logo, porque eu não passar nem pela morte, eu já subia. Mas eu não sei. Mas eu quis passar pela morte, é porque é da natureza humana
seguir esse trajeto porque resolveu ir de encontro àquilo que Deus disse que não era para fazer. Então ele vai e mostra o seguinte: primeiro, ensina para eles que há sim ressurreição dos mortos. Segundo, que Jesus tem autoridade no que está falando. Terceiro, é que ele mostra que Deus nos ama. Deus não vai nos deixar deitados na sepultura eternamente. Não vai. Esse texto aqui, esse versículo, mostra também, meus irmãos, o amor sacrificial de Jesus, porque a ressurreição só tem sentido se Jesus morrer e ressuscitar. E isso ele falou antes. Ele não falou depois de ressuscitar, ele falou antes. Vocês não entendem. Quando ressuscitarem entre os mortos, ninguém vai se casar. Serão como anjos no céu. Aí nós chegamos lá, no versículo 26. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido. E muitas vezes, meus irmãos, a gente, na conversa, no bate-papo, no diálogo, muitas vezes tem que perguntar uns aos outros: quanto a tal assunto, meu irmão, que você está me falando, você não leu nas Escrituras, não? O que é que a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer? Esse texto 26 vai trazer a confirmação da ressurreição dos mortos. Jesus dá referência, meus irmãos, do livro do Êxodo, no Antigo Testamento, onde Deus se apresenta. Como é que Deus se apresentou para Moisés? Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus dos seus pais. Jesus usa esse versículo para dizer o seguinte: que os patriarcas não estão mortos, mas vivos. Eu sou Deus no presente. Entenderam a frase? É dita no presente. Eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Então, se ele disser hoje, ele falaria a mesma coisa. Se ele aparecesse para mim ou para vocês: quem é o Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, eles não estão mortos, estão vivos em Deus. Ou seja, eles vivem em Deus, estão vivos em Deus. Então Jesus diz para a gente que a ressurreição já é uma realidade, não é algo do futuro. E a ressurreição, meus irmãos, é uma doutrina fundamental da nossa fé. Porque vejam só, se de repente amanhã chegasse a seguinte notícia: encontraram o corpo de Buda, o grande mestre do budismo, não ia mudar em nada o budismo. Se encontrassem o sepulcro de Confúcio, não ia mudar nada o confucionismo. Se encontrassem o corpo de quem quer que seja que fosse um líder espiritual que viveu há 2, 3 mil, 4, 5 mil anos atrás, não ia acontecer nada. Mas se uma notícia saísse dizendo assim, e ela tivesse comprovação: encontramos o corpo de Jesus, ia exatamente acontecer aquilo que Paulo diz: a nossa fé seria vã, nossa fé não teria sentido, nossos cultos perdiam o sentido, esse texto, essa palavra perderia o sentido, seria como qualquer outro livro. E ainda mais, miseráveis homens que éramos, porque acreditamos em alguém que disse que ressuscitou e não ressuscitou. Então a ressurreição dos mortos é um fundamento de fé. Você só segue a Jesus e eu só sigo a Jesus porque nós queremos que ele ressuscitou. E olha que já temos hoje pastores que não creem mais na ressurreição. Tem pastor que não crê na volta de Cristo. Tem pastor que entende a Bíblia como um livro moral, de ensinamentos morais. E ele vai todo domingo fazer uma pregação moral, de boas práticas para você viver a semana. Enquanto nós não.
Enquanto que aqueles que ainda creem estão dizendo: olha, gente, nós temos que viver em Deus e para Deus, sabendo que um dia estaremos com Ele para sempre. Jesus argumenta que Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó, eu e você, não estamos mortos para sempre. Jesus, com o que ele diz, ele demonstra que ele rejeita a visão dos saduceus, de que a vida após a morte é impossível. Pelo contrário, Jesus mostra que a vida eterna é uma realidade, que ela vai se basear, sabe onde? Na fidelidade e no poder de Deus. A vida após a morte não está baseada nas limitações humanas, porque pensem bem. Alguém aqui conhece alguém que morreu e voltou para nos contar como é? Não. Isso é uma grande limitação humana. É tanto que o Espiritismo tenta fazer isso. Conversar com o espírito dos que morreram. A Bíblia diz que isso, na verdade, é levado por um engano. Porque depois que se morre, não volta-se mais. Por que nós queremos saber? Por conta das limitações humanas, até compreensível. Porque nós estamos indo em frente ao desconhecido. Mas Jesus diz que isso é uma realidade. Jesus está mostrando para a gente aqui que Ele tem uma autoridade divina como Filho de Deus, para afirmar que Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, e de que esses homens morreram, mas estão vivos diante de Deus. Isso só tem sentido se Jesus morrer e ressuscitar. Quando Jesus fala isso, Ele está mostrando a sua natureza divina e a sua autoridade sobre a criação. Como é que Ele pode falar que não vão se dar em casamento, serão como anjos no céu? Se Ele não vivesse essa experiência de saber o que é como um anjo no céu. Saber o que é um anjo. Os próprios anjos vieram servi-lo, né? Quando Jesus, depois de 40 dias de ser tentado por Satanás, foi alimentado por anjos. E o outro ponto que nós temos que entender é que Jesus responde aos saduceus não só citando as Escrituras. Jesus cita as Escrituras e interpreta as Escrituras. Ele faz algo que a gente chama, a palavra hoje é exegese da Escritura. Quem disse que quem ressuscitar vai casar? Não, não vai casar. Quem disse que teremos esse corpo que nós temos aqui? Quem disse? Quem disse que nós viveremos uma vida como que sem sentido? Não, seremos como anjos. Jesus demonstra, meus irmãos, uma habilidade de interpretar e aplicar as Escrituras o tempo todo. E aqui ele mostra muito mais, porque ele fala de algo que é além, não é daqui. Quando você vê Jesus falando nas parábolas, olha aí um homem distante veio de um país distante e veio para cá. Ele está falando da realidade do dia a dia. Olha, tem um cidadão que tinha 2 filhos e um filho abandonou e disse: me dá a minha parte, e foi embora. Ele está falando da realidade do dia a dia. Olha que tinha uma mulher que tinha uma moeda, tinha 10 moedas e perdeu uma e procurou tudo essa moeda. Ele está falando da nossa realidade do dia a dia. Mas aqui não. Aqui ele está falando da realidade além. Para nós e aquém da nossa realidade, da nossa capacidade de compreender, de interpretar. Esse exemplo de Jesus serve para quê? Primeiro, todo cristão que deseja crescer em conhecimento e entendimento tem que ler as Escrituras. Para que ninguém chegue e diga para você: esse erro seu provém de não conhecer as Escrituras. Você não conhece a palavra. Infelizmente, meus irmãos, hoje, poucos estão dispostos a estudar a palavra. Eu sempre falo e sempre reitero:
Nós passamos a semana toda trabalhando com nossas ocupações, nossas atribuições. E nós temos praticamente um dia na semana que temos a possibilidade de sentar diante de alguém que sabe um pouquinho apenas mais do que a gente, para que nos ensine, para que tire nossas dúvidas. E muitas vezes a gente despreza isso. E aí vem uma exortação para a igreja. Já teve dia de eu chegar aqui para a escola dominical e ter uma pessoa apenas. E ele estudou a Bíblia comigo. E essa pessoa não falta. E ele diz a mim, pastor, eu só vou faltar se eu estiver doente, porque eu quero aprender. E muitas vezes muitos erram quando não conhecem as Escrituras. Jesus responde aos saduceus e diz, meus irmãos, a autoridade de Jesus vem, a autoridade das Escrituras vem de Deus e ela deve ser lida e interpretada corretamente. Segunda coisa, o amor é mais importante do que a lei. É mais importante. A gente não tem que se preocupar se a mulher vai casou com 7 e vai casar lá de novo, não. O mais importante é quem amou. Deus reservou um espaço, um local onde o próprio Jesus disse, a casa do meu pai tem muitas moradas, até porque o universo é tão grande que vai ter espaço para todo mundo. E ele mostra para nós que a nossa preocupação tem que ser qual? Amar a Deus e ao próximo. E não viver seguindo regras e regulamentos. A outra coisa que nós aprendemos é que Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Então nós temos que ter esperança na ressurreição e na vida eterna. Haverá apenas o que, meus irmãos? A bodas do Cordeiro com sua igreja, para viver eternamente. Então Jesus quer ressaltar que essa natureza divina e gloriosa da ressurreição, ela acontecerá com uma transformação radical, onde seremos transformados, não me pergunto como, e nem no que, mas só sei que nós seremos transformados, com base nas Escrituras, com base no que Jesus está me dizendo. Quais são os ensinamentos, meus irmãos, que nós vamos ter hoje? Quais são as lições importantes que Marcos, revelando aquilo que Jesus falou nesse diálogo com os saduceus, vai nos ensinar por dia de hoje? Primeira coisa, se cremos na ressurreição, nós somos convidados a viver uma vida que reflita os valores e os princípios do reino de Deus. Se você crê na ressurreição, você entende que Jesus morreu e ressuscitou, e Ele diz na sua palavra que Ele é nosso Senhor e Salvador, então eu tenho que viver os princípios que Ele prega e ensina no seu reino. Se nós cremos na ressurreição, isso significa que nós temos que viver uma vida de amor, de justiça, de generosidade. Devemos investir nosso tempo em coisas que têm valor eterno. Hoje de manhã eu estava conversando com o Clécio, aí contei uma história para ele. Rapaz, Clécio, houve um fato aqui na igreja, de um casal, e vieram falar para mim, pastor, você não vai tomar atitude? Não, meu irmão. O que foi que aconteceu? Aquilo é problema deles. Não interessa. Nem interessa a você. Se a gente passar para frente, a gente está fazendo, sabe o quê? Dando falso testemunho, sendo fofoqueiro, tendo aquele dom que muitos falam da língua comprida, difamando os outros. Nossa função não é essa. Se nós cremos na ressurreição, meus irmãos, nós temos que desenvolver valores eternos. O máximo que eu posso fazer é orar. Senhor, dá sabedoria para eles e para nós. Devemos viver uma vida de amor, justiça e generosidade. Eu dei uma palestra para pastores a semana retrasada, faz 15 dias da manhã. E eu falei que o princípio básico de finanças no reino de Deus é a generosidade. Quem é generoso, ele dizima. E quem é generoso administrando os recursos, ele vai ser generoso também com a igreja. Ele vai fazer tudo em benefício da igreja. Ele vai fazer em benefício próprio.
Então esses são valores eternos. Nós devemos cuidar dos outros irmãos que precisam, que necessitam de ajuda, que muitas vezes sozinhos não conseguem resolver seus problemas. Se a gente quer a ressurreição, meus irmãos, a gente tem que entender que enfrentar as dificuldades da vida tem que ser enfrentada com confiança e com esperança. Hoje de manhã a gente leu um texto de Provérbios que diz assim: do mesmo jeito que a prata e o ouro são purificados, Deus há de nos purificar o coração. Sabe como é que Deus purifica a gente? Fazendo a gente viver a vida, passar pelas dificuldades, passar pelos problemas, e nós vamos amadurecendo e amadurecendo e vamos sendo depurados. Hoje eu mostrei até na escola dominical um vídeo como se purifica o ouro. Quando você aquece o ouro até uma temperatura de mais de 1000 graus, começa a separar o ouro das impurezas do que não é ouro, vai separando. E é exatamente isso. Se nós queremos na ressurreição, nós temos que entender que devemos viver essa vida com confiança e esperança, mesmo com todas as dificuldades. Porque a nossa vida não se limita apenas a este lugar, a esta vida. Se nós queremos na ressurreição, nós temos que viver nossa vida com uma perspectiva na vida eterna. Confiando em Deus. Não se preocupando no dia que vai morrer. Não se preocupando com as dores que vivemos aqui. Está doendo? Está. Mas eu estou vivendo. Estou conseguindo fazer alguma coisa? Estou conseguindo. Tem dia que dá, tem dia que não dá, mas eu estou tentando. Tem pessoas que não suportam, meus irmãos, e cometem um suicídio. Então devemos desenvolver uma perspectiva de vida eterna, confiando em Deus e na sua promessa, de que todos ressurgiremos dos mortos. Se cremos na ressurreição, a ressurreição nos traz esperança em meio a tanta dificuldade que a gente vive, em meio a tanta tristeza que a gente vê, que a gente sente, em meio a tantas coisas horríveis que a gente vê. Eu até comentei hoje de manhã que o mal chama a atenção. O provérbio diz: olha, o mal ele chama a atenção das pessoas. As pessoas más gostam de ouvir notícias más. Aí eu até mostrei para o irmão André, para o irmão Juvenal, o irmão Clécio estava aqui também, e o Clécio também estava. Só tinha um jornal em São Paulo chamado Notícias Populares. Era um jornal de bizarrices. E aí eu mostrei as notícias, cada uma pior do que a outra. Se você espremesse o jornal, ele pingava sangue. E é um jornal que vendia muito. Vendia muito. As pessoas queriam saber das notícias ruins. Jornal nós temos rádio aqui, que tem programa policial. Antigamente era 5 minutos. Chegou uma época que eram 40 minutos de programa policial. Por que tem um programa de 40 minutos? Porque as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir. O mal quer saber do que é mal. Nós que queremos o bem, devemos procurar saber do que é bom. Se a gente quer a ressurreição, meus irmãos, a nossa fé em Cristo é a base da nossa esperança. Essa fé em Cristo, Gilberto, vai nos ajudar a enfrentar os desafios dessa vida. Ela que vai fazer. Que a gente tenha coragem. Que a gente tenha confiança. Se a gente crê na ressurreição, ela deve nos ajudar a investir em valores eternos. Em valores como relacionamento com família, com os amigos, com quem trabalha conosco. Cultivar relacionamento saudável. Cultivar relacionamento saudável é investir em coisas que duram para sempre. Ajudar os necessitados, fazer o bem ao próximo, é um investimento que tem valor eterno. Quando nós servimos uns aos outros, Léo, a gente está investindo em tesouro no céu. Quando a gente
gente investe na nossa vida espiritual, porque nós cremos na ressurreição. A gente está buscando uma relação mais profunda com o próprio Deus, para a gente poder compreender melhor a sua palavra. Isso é algo que tem valor eterno. Quando nós cremos na ressurreição, nós acreditamos que é preciso levar essa mensagem às pessoas. Então, o evangelismo, o evangelizar, é uma missão. Ou seja, levar a mensagem do evangelho às outras pessoas e fazer discípulos é um investimento que tem valor eterno. E por fim, se você crê na ressurreição, você tem que desenvolver virtudes cristãs. Cultivar virtudes como paciência, como bondade, humildade, o amor, não ser soberbo, não achar que é melhor que o outro. Tratar o outro bem, como a gente viu em Provérbios, né, irmão André? Que trate o pobre com respeito. Que as pessoas mais humildes precisam ser tratadas com respeito, porque Deus as trata com respeito. Que a gente possa refletir, meus irmãos, sobre esse texto. Que a primeiros olhos a gente pode imaginar apenas Jesus falando de ressurreição. Mas Jesus, quando fala de ressurreição, ensina muitas outras coisas e traz muitos ensinamentos para nós. Eu vou pedir para a Lela fazer a oração pela mensagem. Depois eu vou dar a bênção. Tem alguma vez, irmã André? Não? E a gente encerra.